tá aqui em casa, né? Improvisei um pequeno estúdio. Essa mesa ficou até legalzinha, foi eu que fiz. Foi eu que fiz essa mesa. Eu tô aqui Você com a tá cadeira. seguindo Jesus, é o carpinteiro? Tô aqui com a cadeira da cozinha. E é isso. E o grande intuito desse podcast é a gente poder falar sobre uma série de temas, né, de maneira descontraída, de uma maneira que seja atraente para quem vai escutar. Hoje a gente vai começar a gravar o piloto, aí a gente vai estabelecer essa conversa entre nós dois. Conforme a gente for avançando, aí a gente vai chamando pessoas que participem dessa conversa com a gente, independentemente da área profissional que a pessoa seja, independentemente se é um influenciador digital, se é um pedreiro, se é um padre, um pastor, um político. Quem é Thiago Santos? Quem é esse rapaz que tá diante de mim aqui falando tão bem? E essa pergunta é muito sem futuro. Essa pergunta é muito sem futuro, sabe por quê? Porque quando você chega numa entrevista, numa entrevista de emprego, você quer lascar qualquer pessoa, você diga lá, me diga 3 qualidades e 3 defeitos. Aí a pessoa vai dizer, não, minha qualidade é que eu acordo muito cedo todos os dias. Aí a pessoa, opa, peraí, mas se pensar que eu sou muito ansioso, entendeu? Então quando a gente vai falar da gente sempre é muito complicado, mas eu costumo dizer às pessoas que me perguntam que eu sou um sonhador. Eu tenho muitos ideais e eu gosto de criar as minhas próprias oportunidades. Esta é uma das. Até porque assim, pronto, no podcast de meu primo Yuri, entre lá no @YuriEdson, né? Pra seguir o moleque, ele grava muito. Ele tá aprendendo muito, ele é muito bom com essas coisas assim de audiovisual e ele tava dizendo que não queria entrar na onda do podcast, mas já tá entrando na onda do podcast. Isso aqui que a gente tá fazendo era uma coisa que eu não queria fazer há um tempo atrás, mas eu disse, todo mundo tá fazendo, por que não? Se eu não fizer, obviamente que eu vou ficar obsoleto. É a mesma coisa de eu querer usar um iPhone 3GS agora. Se eu não acompanhar essa evolução, obviamente que eu vou ficar obsoleto. Então eu tô aqui primeiramente para aprender, para trocar e para conversar besteira, que a galera gosta de ouvir besteira. Você tá preparado pro hates? Para aquela galera que vai entrar só para esculhambar. Eles vão entrar só para esculhambar. Só para dizer que não presta, que porra é essa. Então, você tá pronto aí pra embarcar nessa aventura? É legal. Manda os hates. Fique falando aí, compartilhe nos outros cantos. Mas fale que fica legal. E você? Quem é Henrique? Porque as pessoas do seu Instagram, das suas redes sociais, vão passar a me conhecer. E as pessoas vão passar a conhecer você. Foi por isso que eu lembrei de fazer essa pergunta, né? Porque a gente tá diante da rede social. E os meus seguidores é um público, às vezes, heterogêneo, né? Eu tenho amigos aí da minha área de formação, a área mais técnica. Assim como tem amigos da área do tempo que eu era bonito. Era bonito, vai ficando velho, o cara vai desabonitando, não vai ficando feio. Vai ficando, né? Porque senão a galera, a época da terceira idade, segunda idade. Linguagem, né? O homem tem dificuldade de dizer que o outro é bonito, ele diz que é presença. Então, eu digo a Emily, quando vai passando um cara bonito, eu digo, meu irmão, bicho bonito da porra, meu irmão. Tem cara que é bonito. Então, no meu Instagram tem esse tipo de pessoa, né? Tem a galera ainda que é ligada muito na moda, ligada com essas questões mais dessa vibe, né? Hoje são ditos blogueirinhos, né? Tenho muita amiga aí blogueirinha. Mas assim, há duas percepções, né? Como a gente se vê, como as pessoas nos veem. A gente conseguir achar um denominador comum aí dessa relação entre o que de fato eu sou e como as pessoas me veem, é que é a dificuldade, né?
Geralmente Mas a você gente... tem um pouquinho de dificuldade assim de receio, tipo assim, não, eu não vou dizer que sou isso, ou vou dizer que sou isso, tá? Não, eu acho que a gente não tem essa necessidade de se policiar sobre o pensamento alheio. Porque às vezes a gente convive, até chega a conviver com uma pessoa que a gente acha que tem um conceito sobre nós. Chega em um determinado ponto, a gente descobre que ela tem outro conceito sobre a gente. E ela quer mais que a gente se lasque. Não é só ela, né? A gente já... Ela pessoa, né? A gente só consegue distinguir isso aí com o passar do tempo. Mas eu tô olhando aqui pra mim, sonhador, eu tô né? parecendo um vaqueiro. Mas aqueles playboyzinho vaqueiro, né? E eu tô parecendo o que aí na tela? Deixa eu ver aqui, você tá parecendo o Girimum. Não, mas eu também, né? Eu acho que todo mundo é um pouco de sonhador, por isso que a gente tá aqui trocando essa ideia, achando que o pessoal vai gostar, né? E assim, a gente, para as pessoas que não sabem, a gente já se conhece há muitos anos, na verdade desde criança, né? E a gente sempre troca muita ideia, e são ideias que, tipo assim, elas vão desde como surgiu o universo, física quântica avançada, até a conversa mais retardada possível. E esse podcast, essa gravação, ou as gravações que elas vão seguir mais adiante, elas vão servir justamente disso. A gente vai pegar determinados temas, determinadas pautas, coisas que estão passando na mídia, que a gente comenta no dia a dia da gente, sendo que esses comentários, essas conversas, essas opiniões vão ficar registradas. Elas vão ficar registradas e quem quiser escutar, escuta. Quem não quiser, problema da pessoa. No mínimo, vai assistir Felipe Neto. Vai assistir Felipe Neto. Netflix também. Netflix. Impressão minha, Netflix você tem muito essa implicação com o Felipe Neto. Eu tenho. Você é despeitado com ele? Não, porque tipo assim, eu acho ele o cara mais retardado do universo. E os caras que vivem brigando com ele são tão retardados quanto eles, né? Mas, tipo assim, são coisas e coisas. Então, eu queria que hoje, por ser esse episódio 0, o episódio piloto, esse que a gente tá conversando, que eu não faço a mínima ideia se quando a gente começar a assistir, se a gente vai gostar. Não sei se o áudio tá dando bug aqui, porque acreditem vocês, é terrível fazer isso aqui. Terrível no sentido de iniciante, exatamente. Essa luz que vocês estão vendo aqui na minha cara, que minha cara não tá escura, a cara de Henrique, essa luz aqui, isso é uma fuleiragem pro cara fazer, pro cara acertar a tonalidade da luz, porque tem tonalidade de luz, tem tonalidade o áudio que deu um trabalho. O áudio dá um trabalho do inferno, que o Wi-Fi não pode travar. Se vocês vissem como tá aqui por trás, fica parecendo uma caverna, né? Fica parecendo a cadeira no teto no chão. Então, assim, dá muito trabalho, mas é uma coisa que a gente acha interessante para poder discutir as coisas que a gente vai querer discutir. Então, quanto mais valor a gente der às pessoas que produzem qualquer tipo de conteúdo que seja, é interessante. Porque, tipo assim, quando eu comecei a fazer vídeo em 2014 para 2015, na época da faculdade, ninguém fazia. Você tinha algum tema central? Eu só falava de suicídio. Eu acho que eu queria tanto me matar naquela época que eu só falava absolutamente de suicídio. Eu lembro dessa fase aí. Mas, tipo assim, foi interessante. Tanto é que esse conteúdo que tá lá, eu aprendi muito sobre o tema dessa época pra cá, né? Mas hoje você falaria sobre esse tema em podcast ou você acha um tema um pouco pesado pra... Mas a galera quer ouvir isso. Também, né? Entendeu? A galera quer ouvir isso. Eu ouvi um termo que... não sei se você concorda. O pessoal tava falando que suicídio chegou a virar moda, né? Era modinha querer se matar. Você acha que as pessoas que comentam isso são porque não tem conhecimento sobre o assunto e é pura ignorância mesmo? O que você acha que leva uma pessoa a achar que não tem algo tão sério, né?
pode ser uma modinha? Antes de responder sua pergunta, eu vou dizer uma história que eu vivi com esses meus olhinhos azuis na rua lá que a gente morava, né, lá no Amarante. Aí, em um determinado lugar dessa rua, para não dizer, né, porque ninguém sabe se isso aí vai passar lá nos Estados Unidos, na África, né, na América Central. Mas lá perto de onde a gente morava, eu estava num dia de domingo na frente de casa, eu estava fofocando com alguém, com algum dos caras lá, né? Aí de repente uma pessoa corre, enrola na esquina e diz bem assim: Tiago, não sei quem se matou. Eu acho que eu estava no 3º ano de faculdade. Aí eu tô escrevendo sobre isso. Eu tava escrevendo. Aí peguei, desci a rua e tal e fui até lá na casa dessa pessoa. Aí quando eu cheguei lá, aí era tipo uma vila, né? Era tipo uma vila, perto de uma escola, né? Aí quando eu entrei já tinha uma de gente pra cacete. Aí quando eu entrei, né, que eu vi, aí o homem pode entrar e tal, mas o cara fica todo meio destreinado pra pedir: aí, deixa eu ver aí o teu parente que morreu, pra ver se ficou legal. A lógica é basicamente essa. Aí quando eu entrei no quarto, né, aí a casa de telha, aí tinha tipo uma linha, né, que é aquela pedaço de madeira bem grosso. Aí a corda tava torada já, porque uma pessoa da família tinha visto e tirou o corpo, né? E era um cara que eu via passando na rua com muita frequência. E tipo assim, aquilo me impactou pra caramba. Aquela cena me impactou, mas não impactou boa parte das pessoas que estavam lá, inclusive das que foram comigo, porque diz bem assim: meu irmão, uma pessoa com toda uma vida pela frente, aí faz uma merda dessa, tal, não sei o que. Eu acho que é assim, para as pessoas que veem essa situação, como você perguntou, talvez, pronto, tem essa palavrinha que hoje é muito usada, e eu não gosto muito dessas palavras que estão sendo muito usadas, que é tipo a empatia. Eu acho que a galera não tem muita empatia com coisas que tá começando a acontecer com várias que estão acontecendo com as pessoas. Quando acontece na sua casa, puta que pariu. Mas quando acontece na casa do outro, você sempre tem o costume de dizer: meu irmão, podia ter feito isso. Então o suicídio pra mim é a mesma coisa. Quando acontece na sua casa, para algumas pessoas, óbvio que não é para todo mundo. Muitas vezes é impactante, né? Porque como a gente tem vários exemplos, principalmente dos famosos, que eram pessoas que estavam sorrindo ali. Mas você já ouviu falar na síndrome do palhaço? A síndrome do palhaço é muito foda. Na síndrome do palhaço diz o seguinte, que a grande parte das pessoas que se matam, elas não estão chorando por fora, elas estão sorrindo, elas estão contando piada. Puta merda, Henrique se matou, meu irmão tava trocando ideia com o Henrique agora. Henrique saiu daqui trocando ideia, sorrindo. Pronto, então essa transição de vestir aquela máscara e tal, e depois a pessoa se desnudar e fazer isso aí a gente podia chamar de síndrome do palhaço. Você conhece até alguém que fez isso. O irmão do camarada de um determinado lugar, que tem um determinado canto que as pessoas vão. Pronto, aquele camarada lá, antes dele fazer isso, no dia de manhã ele encontrou algumas pessoas e até conversou, trocou ideia, foi pra Ponte Nova e se jogou. Então, basicamente isso aí é síndrome do palhaço. Aí tem como dizer que isso é uma modinha? Não tem, mas se bem que você pega muita... Eu nunca uso a palavra modinha, porque ninguém tá dentro de ninguém e o cara não sabe. Não sabe. Né? O cara a não questão sabe. É que antes essas coisas aconteciam e pela própria naturalidade de não ter mídias sociais como se tem hoje, as pessoas simplesmente não sabiam o que acontecia. Hoje sim. Hoje acontece qualquer coisa aqui, acontecer aqui na rua, o cara tira uma foto, bota aí num grupo, Natal tá sabendo, né, de tudo que aconteceu. Quando a gente vai falar, né? Pronto. Aquele exemplo que tu tava dizendo ontem do cara lá, diz aí aquele exemplo aí. Qual cara? Aquele do cara ontem. Foi ontem? Foi ontem noite. Do cara rico, na hora que tu tava ajeitando a janta lá. Sim. Não, ali foi eu trabalhando com ele. Que eu fui na casa dele, né? E ele
É pra contar de novo? Meu irmão, não. Deixa eu contar um negócio aqui que é mais interessante. Foi porque eu contei ontem, eu tô com preguiça de Deixa eu contar um negócio aqui que é mais interessante. De um sonho que eu tive. De um sonho que eu tive de ontem pra hoje. Eu tava dizendo a Emily hoje na hora do almoço. Porque tem sonho que o cara sonha que é interessante, que ele levanta um questionamento na sua mente que é um terror. Eu não vou contar quem eram os elementos do sonho, né? Mas eu vou usar uma figura para se aproximar desses elementos. Enfim, sonhei que eu estava tipo numa estrada carroçável, sei lá. Carroçável. Pronto, uma estrada carroçável. Aí eu tava tipo numa moto, tipo naquela moto alta, de trilha e tal, mas bem velho, esculhambada, e eu era tipo um camponês. Meu irmão, esse sonho é simbólico fuderoso, né? Aí, de repente, vinha um trator puxando água. Tipo, como ele, não sei se era água, a água veio na minha cabeça agora, que ele tava puxando água. Né? Tipo naqueles bichos de carro-pipa, mas era um trator. E o cara vinha meio bêbado, meio... fazendo... Era tipo uma fuleiragem no trator. Quando eu vi, eu fiquei muito indignado, porque ele tirou um fim de mim, eu fiquei puto. E eu saí atrás da moto, com a bexiga. Aí ele me fechando e eu quase me lascando e tal. Eu sei que quando chegou lá na frente, tinha tipo uma blitz. Aí os caras, né, da polícia e tal, prenderam ele. Tudo bem. Aí de repente eu tava num quarto, eu entrei tipo um quarto, que era o meu, o daqui de casa. Aí eu tava com esse computador na mão, aí de repente a tela começava a cair, quebrar. E eu, vixe, que merda, aí eu fui andando assim pra trás com o computador, caí quase tipo meio que sentado assim, desajustado em cima de um leão. Que porra. Sendo que eu tipo pisava no rabo do leão. Aí o dono desse leão, uma pessoa que eu conheço, né? E começava, aí eu ficava parado assim. Tipo o leão não me morder, aí eu ficava parado assim, estático. Né? Aí eu ficava tipo estático, né? Com medo do leão e tal. Aí o dono desse leão chegava e se agarrava com o leão e o leão começava a morder ele e eu ficava naquela, meu irmão. Eu sou da mesma família que essa pessoa. Eu fujo e deixo ele aí com essa porra desse leão, ou eu fico aqui para tentar ajudar. E de repente apareceu uma das pessoas que eu amo muito na minha vida nessa cena. E eu ficava olhando assim para ela sair de perto do leão e ela tipo queria... Ficava tipo tirando onda, não, sou amigo do leão, conheço o bicho, né? Como se fosse um cachorro que essa pessoa tivesse contato. Aí eu fazia bem assim, pra sair de perto daquele troço. E a pessoa tipo tirando onda comigo, assim, me desobedecendo. Aí de repentemente o leão vinha assim com a boca pra comer a cara dessa pessoa. Aí tinha essa cadeira que, inclusive, aí eu pensei, meu irmão, eu vou dar uma cadeirada na cabeça desse leão pra eu estoporar ele. Aí eu pensei, mas se eu fizer isso, ele vem pra cima de mim. Aí eu acordei. Na mesma hora o meu cérebro disse, caramba, você não teria coragem de doar sua vida por uma pessoa que você ama, meu irmão. Meu irmão, eu fiquei perturbado. Eu disse, caralho, eu sou um cara fila da puta egoísta. Aí eu quis dormir de novo pra querer, porque eu não queria ser egoísta, tá ligado? Você querer dormir pra fazer o que você queria fazer. Pra tentar sonhar de novo e eu dizendo bem assim, meu irmão, eu não salvaria essa pessoa que eu diria que doaria todos os meus órgãos pra ela. E, meu irmão, não salvei. E o seu subconsciente disse que não. Dizendo, foda-se, eu vou fugir. Mas eu fiquei mal pra caralho, porque eu descobri uma coisa sobre mim. Um sonho. Que eu não queria descobrir. Entendeu? E isso eu até já conversei algumas vezes com ele. Caralho, agora fez lembrar... Olha só como são as coisas. O início da conversa, que a gente começou falando sobre quem é você. Cara, você tá com 30 e... É egoísta assim não, velho. 30 e... 32. 32 anos, a gente ainda tá se descobrindo.
Aí tem pessoas que às vezes falam de você com uma convicção tão grande. Como se ele conhecesse. Não, Henrique é assim. Eu sei que eu conheço ele. Passei 3 dias na casa de praia. Eu conheço, ele é assim. É desse jeito. Mas é aí onde entra o vídeo que eu fiz esses dias. A pessoa, ela nasce ruim ou ela se torna ruim? É uma questão de horas. Você já nasceu do jeito que você é ou você se tornou? Eu acho que não. Nós somos fruto das nossas Então interações. Suzane von Richthofen, ela não nasceu daquele jeito. Foi lá, deu uma paulada na cabeça dos pais, ela não nasceu daquela forma. É complicado falar de um terceiro, assim, porque existe muito rumor, né? Falando especificamente desse caso. Diz que foi o cara lá que incentivou ela e BBB e bababá. A gente, só ele, um dia prestando conta com Deus, é que a gente vai saber o que motivou. Até porque ela não era nem uma criança, né? Isso leva também a uma... Então diz assim, que as más companhias... O que eu tô querendo me frear é porque tudo que a gente for falar a partir desse ponto pode gerar uma polêmica e um podcast de mais 3h30 e a gente ainda não vai chegar a um consenso. Que é esse tema. Porque a gente pode falar sobre se uma pessoa nasce homo ou nasce hétero. A gente pode falar que o cara cometeu um crime porque é pobre. Se a gente assume que o cara comete crime porque é pobre, a gente automaticamente, por equivalência lógica, tá dizendo que o rico não comete crime. Coisa que não é verdade. Não, então, mas você não vai ver um rico indo roubar um desodorante lá no Nordestão. Não, é tudo a proporção. Qual a diferença do cara roubar um desodorante e aplicar golpes milionários aí, como eu tava até lendo aí, de um caso de um buffet, essas paradas que faz casamento. O pessoal deu um golpe milionário, assim, porque era só casamento fuderoso. Esses casamentos aí, padrão. Então, assim, eram pessoas que já eram da sociedade. Então, e os caras foram lá e fizeram isso. Não, né? só que então, assim, existe uma diferença entre o cara roubar um leite... Mas... teu filho tá com fome em casa. Aí mas teu essa filho questão de rouba roubar um leite... Dos crimes que hoje a gente vê, é irrisório praticamente. Os caras hoje em dia roubam com outras finalidades. Inclusive, quando eu tive uma casa de praia ali na região litorânea daqui, eu via para que as pessoas cometem assaltos, crimes. Eu vi o porquê, né? Então, mas assim, pra você, qual é a diferença de quem comete um crime? Porque precisa daquilo que tá roubando e a pessoa que comete e nem precisa. Eu acho que... Roubo é roubo? Roubo é roubo. Não tem que se justificar, entendeu? Principalmente hoje com essa rede social. A gente vê quantos casos aí de pessoa fazendo vaquinha e arrecada até muito mais daquilo que precisava, ou pessoas tendo mais contato com o famoso, aí o famoso ajuda. É uma via de mão dupla. O famoso vai lá, ajuda. Mas isso aí é foda, porque... É isso que eu tô dizendo. A partir daquele ponto, tudo que a gente fosse dar qualquer opinião, ia trazer um caminhão de opiniões, que a gente ia passar horas e horas falando. O que eu tô dizendo, as pessoas têm diversas maneiras de conquistar um objetivo. Até aquela pessoa que quer ser solidária pra mostrar ser solidária, né? Existe muito isso daí, né? Existe muita artista que faz essas coisas, diferente do que a Bíblia orienta, digamos assim. Que a gente fazer com a mão direita. Não, mas se tu pegar, tipo assim, lá no bairro que a gente morava, por exemplo, eu tinha colegas daquela minha época que morreram. Sim, nós porque, tivemos. Né, estavam envolvidos em alguma coisa. Nós não? Por que nós não? Mas só que você tem que ver que a nossa estrutura familiar, por mais que não fosse de andar de Evoque, mas a gente não passava as mesmas coisas que eles não passavam, né? Que eles passavam. Tem nuances, né? Tem várias nuances. Por exemplo, eu com um período que foi muito complicado da minha vida, que eu tava em etapa de faculdade, relação sem emprego, enfim, liso batendo as bielas, como diz o ditado. Eu fui roubar. Não, eu tive um convite de uma pessoa pra praticar estelionatário. Pra fazer estelionatagem, sei lá como é que é. Estelionato. Termo jurídico, né? Pra praticar. E assim, esses caras, Iago, é outro nível.
de conversa, até para chegar para você. Ele não chega para você, ele conversa bem manso. Ele já diz assim: quantas pessoas tu já viu presa por causa disso? Quando eu vou gastar 20 mil com advogado, eu já tenho ganhado 300. Compensa. Se compensa ou não, eu não sei. A minha índole fez com que eu não quisesse. Mas assim, é um outro mundo. Então você está dizendo que tinha algo que dentro de você, que você nasceu com isso? Não, eu estou dizendo que o que eu construí, nasceu comigo, a somatória disso tudo, fez eu dizer, meu irmão, muito obrigado. E hoje eu estou aqui acreditando num podcast que venha dar certo. Mais do que ter acreditado num cara de ter ganhado ali 2, 3 mil reais fácil. Vai deixar um documento ali para fraudar alguma coisa. Entendendo? E graças a Deus não sei nem como é que tá o fim dessas pessoas. Eu sumi assim, passei um tempo fora, né? Então quando eu voltei já não tinha mais contato. Mas as pessoas perguntou assim, meio que numa conversa, não que eles chegaram para mim formalmente e disseram: ei, tudo bem? Esse eu bem ali. Não, numa conversa. Como você sabe, como a gente se criou ali numa região mais periférica, a gente conhece todo tipo de gente. E aí conhece a gente de muito tempo, os que não morreram, né? Conhece a gente de tem anos. muitos que eu gosto muito dos caras. Eu também. Gosto e os caras têm muito respeito cara. ainda, Thiago, por causa de mãe. Os caras me respeitam pra por causa cacete. de manhinha. Os caras gostam muito de mim porque mãe é da igreja, né? Aí conheci os caras desde boy. Aí o menino tava naquela coisa ali de estar numa calçada, a mãe ia passando da igreja. Meu filho, conselho, não sei o quê. Então, muito. Já no meu caso era assim, eu tava conversando com os caras, a mãe vinha da igreja: Tiago, vá pra casa, sai dessa casa. Não, mas a gente conhece esse. Então, assim, chega e fala, conversa com a gente com um determinado grau de intimidade, né? E fala, se meu irmão quiser fazer isso, dá certo, eu boto você. Mas a gente diz não, entendeu? Por que a gente disse não? Então, fica as várias perguntas. Vocês assistiram, né? Vai dar só um pequeno trecho dessa conversa da gente no Instagram. Ele tá durando horas. Vai parecer um pouco. Vai dar só um pequeno trecho. No Todo YouTube. O restante, né? A gente vai colocar. Vai estar no YouTube. Eu vou colocar no Spotify, no Deezer, no iTunes, no aí não sei o que, aí dentro. Em tudinho eu vou colocar para que se vocês se interessarem, vão assistindo, porque o que eu quero é milhares de seguidores para eu ganhar Bauru de graça. Pizza, os carros. A gente tá aqui fazendo um podcast quando é fé que chega 2 copos de açaí. Se você quiser botar a sua pizza aqui, eu deixo mais a marca assim tampando eu, não me importa não. Fica aqui a pizza aqui na minha cara e eu comendo. Exatamente. Escuta só a minha voz, pensa que é a pizza que tá falando. Mas é isso, até a próxima e a gente se encontra, a gente conversa toda semana. A gente vai postar, então vai das coisas mais científicas até leseira mesmo, entendeu? Não se assustem, né? Não se assustem não tem esse negócio de doutor Tiago, de professor Tiago, é Tiago, aqui quem tá falando absolutamente Tiago, é Henrique. E acabou-se. Entendeu? E acabou-se, cada um tem sua opinião de política, de religião, se a sua é diferente da minha... assuntos polêmicos, viu? Se a sua opinião é diferente da minha... aqui que a gente não quis conversar hoje, é pra ser tema dos próximos. Exato. Política, religião, homossexualidade, heterossexualidade. Até porque muitas das nossas opiniões são divergentes. Muitas. Né? Muitas são divergentes. Então tem dia que a gente vai debater mesmo, vai discutir. E se você não gostar, o problema é seu. Eu tô bem aí. Eu espero que você goste, né? Mas... E gostem dos dois, que não fiquem essa rivalidade. Mas né? Tudo bem. Um cheiro, um abraço pra vocês. E até a próxima.